Bom, pessoal, ontem o Conde Lopez, sei lá como é que fala, aquilo de Villanueva, né? É meu antigo amigo no Facebook, né? Mas ele me excluiu, né? Não sei se é por eu falar umas verdades, né? Eu gosto do Conde, é um dos poucos caras dessa direita que eu ainda assisto alguns vídeos dele, né? Eu ando meio cansado de política, de debate filosófico, dessas coisas. Eu ando interessado em outros assuntos ultimamente, né? Mas são assuntos que eu não domino, então eu não venho falar, né? Já a opinião sobre política, filosofia, sociedade, essas coisas, né? Mas ando cansado disso tudo, dessa guerra. Mas ontem o Conde, o Bruno gravou uns vídeos, 2 vídeos, né? Falando sobre, eu não estava sabendo disso também, pelo jeito ele ficou sabendo agora, que no dia da consciência negra, o tal do movimento negro, divulgou alguma coisa sobre miscigenação como genocídio, né? E o Conde ficou muito revoltado com isso, né? E falando dos negros, do movimento negro nazista, né? Contra a miscigenação, porque a miscigenação contamina a raça pura, né? No caso a raça negra, né? E destrói a raça negra, né? Bom, pessoal, né? Eu respeito muito o Conde e tal, né? Porque ele é um cara honesto, né? É alienado pela Igreja Católica, né? É alienado por não por negar, né? Por renegar as raízes pagãs da Igreja Católica, né? Ao contrário de outros amigos que eu conheço, né, e tenho contato pela internet, que reconhecem e assumem essas raízes do paganismo da Igreja Católica, né, que, como diz o filósofo norueguês Varg Vikernes, é 90% paganismo e 10% de veneno, segundo Varg Vikernes, né? 10% de veneno é suficiente para matar, né? Então, apesar disso, eu tenho essas diferenças com o Conde, né? Ele não assume esse lado da Igreja Católica, mas ele é um cara honesto, né? Ao contrário da maioria desses líderes dessa nova direita aí, e é por isso que eu denuncio e eu rejeito o rótulo de direitista, né? Já faz alguns anos, já uns 3 ou 4 anos, que eu nego o rótulo de direitista. Eu não sou de direita, né? Principalmente dessa direita aí, mas o Conde é um desses caras dessa direita que são honestos, né? Mas é aquela coisa, né? Ele ainda é meio alienado, né? É mais honesto que a grande maioria, né? Principalmente no que tende a certos fatores que não cabem agora, né, nesse vídeo. Vamos falar sobre questão racial, né? O que é muito delicado falar sobre isso no Brasil, né? Porque, como se diz há muito tempo, né, brasileiro tem síndrome de vira-lata, né? Brasileiro tem complexo de vira-lata, né, por ser um país mestiço, né? E eu sei muito bem, né, eu já até passei aperto, né, quando a gente fala sobre essas questões, né, que tem muita gente que é realmente complexada, né, por ser mestiço. É engraçado como eles condenam quem defende a questão da raça pura, mas tem os mestiços que são complexados por serem mestiços, né? E eu falo isso como mestiço, eu não sou raça pura ariana, como vocês podem ver, apesar de eu ter um fenótipo tipicamente latino-europeu, né? Eu sou principalmente português, né? Mais de 50% português e bem misturado com português e um pouco de italiano também, mas tipicamente latino-europeu, né? Mas tem ali uma pitada de indígena também, né? E vai saber, né, quantas misturas, né, que a maioria dos brasileiros não consegue rastrear toda a sua ascendência, toda a sua árvore genealógica, e é o meu caso, né, mas o meu avô materno, ele tinha um fenótipo bem mestiço, né, bem tipo com traços indígenas, pele escura, né, e o pai dele também, né. Então
eu sou mestiço com orgulho, né? Eu não tenho complexo nenhum por isso, eu não sou 100% branco europeu e tenho muito orgulho das minhas raízes indígenas, né? Inclusive, eu fico até pensando se essa minha, apesar de historicamente, né, ancestralmente, né, a Europa também ter sido uma terra de tribos pagãs, né, paganismo, o significado de pagão é rural, né, na verdade paganismo significa rural, né, caipira, né, da terra, né, do mato, né, e a Europa era uma terra de tribos, né, que viviam em harmonia com a natureza, assim como as tribos indígenas nas Américas, né, principalmente no Brasil, né, porque as tribos indígenas brasileiras não desenvolveram cidades, né, e estruturas urbanas como outras tribos da América Espanhola, né, maias, astecas, incas, que desenvolveram cidades urbanas, né. Aqui no Brasil não teve disso. E às vezes eu fico pensando se em parte esse meu gosto, né, pela natureza, por terapias alternativas, né, por esse lado, né, mais natural, né, mais naturalista, se não tem uma grande influência nisso nessa minha pitada de sangue de índio, né? E eu tenho muito orgulho disso, né? Eu acho muito bonito a forma como os índios viviam em harmonia com a natureza, né? Então não tenho complexo nenhum relacionado a isso, pelo contrário, né? Acho muito legal, né? E inclusive eu tenho vontade hoje de abandonar a vida na cidade e viver no campo, né? Na natureza, né? Mas enfim, voltando à questão já enrolei pra caramba já, né? A questão racial. Conde, você é um cara que lê livros, eu não leio livros, lê muitos livros, né? Vocês podem ver pelos vídeos do Conde que ele é um cara que tem muito conteúdo, muita leitura, muito conhecimento. Ele mostra isso nos vídeos dele, ele passa isso nos vídeos dele, mas pelo jeito ele nunca se informou sobre o plano Kalergi, né? E quem assistiu o vídeo do Conde e assistir esse meu vídeo, pesquisa sobre o plano Kalergi. Vocês vão matar essa questão aí rapidamente, né? Ou principalmente quem quiser bastante informação, muito mais, pesquisa em inglês, porque a quantidade de informação em inglês é muito maior, né? Então pesquisa Kalergi Plan, que foi uma ideologia do Conde, não lembro o primeiro nome dele agora, Coudenhove Kalergi, né? Que inclusive ele foi o idealizador da atual União Europeia, né? Ele que desenhou a bandeira da União Europeia, ele pregava isso décadas atrás, sei lá, um século atrás, e ele era mestiço, misturado japonês com europeu. E isso, imagina 100 anos atrás na Europa, né, era muito raro o mestiço na Europa, né? Hoje já tem mais, já tem muito imigrante não europeu na Europa hoje, né, além de brasileiros. Há 100 anos atrás quase não existia. E inclusive isso explica a ascensão do nazismo na Alemanha, né, porque naquela época, assim como aqui no Brasil a gente teve a ditadura do Getúlio Vargas, que foi uma reação contra a tentativa de golpe comunista, na Espanha, na Itália, na Alemanha também o nazismo foi uma reação contra a tentativa de golpe comunista, né? Só que na Europa tinha muito essa questão racial, né? Que esse Conde Kalergi estava pregando, né? E também na Alemanha havia a escola de Frankfurt, né? De comunistas, marxistas e, coincidentemente, judeus, né? Esses idealizadores, filósofos da escola de Frankfurt, né, eram judeus, e havia essa disseminação dessa ideologia do plano Kalergi de genocídio através da miscigenação racial. E se vocês procurarem a definição de genocídio, ela se aplica perfeitamente a essa pregação, a esse estímulo de miscigenação racial, né? Que é um genocídio, é um extermínio racial discreto, dissimulado,
e que hoje a gente vê nitidamente, inclusive na televisão o tempo todo, de propaganda subliminar de miscigenação racial. Prestem atenção nas propagandas da Petrobras, né? Ultimamente eu não tenho reparado tanto isso, mas se vocês procurarem aí umas propagandas mais antigas da Petrobras, de até 1 ou 2 anos atrás, não tinha uma propaganda da Petrobras que não tivesse propaganda, mensagem subliminar de miscigenação racial. Eu não assisto novela, eu não assisto televisão mais praticamente, muito pouco. Mas se vocês forem assistir qualquer filme, qualquer coisa na televisão, vocês vão ver casais miscigenados, né, de raças diferentes, né? E é isso que esse movimento negro estava comentando, né? Porque se fala muito que no Brasil é o país com a maior população afrodescendente do mundo, né? Pode até ser, só tem um porém, afrodescendente aqui no Brasil, né? Se metade da população brasileira, talvez nem tanto, né? Porque tem muita gente que tem pele escura, como o meu avô, mas que não tem ascendência africana, né? Ele é mestiço de índio com europeu, né? E tem muita gente no Brasil que a gente percebe nitidamente essa miscigenação de europeu com índio, né? Nem tanto entre africano e europeu, né? Mas o que o pessoal do movimento negro está divulgando é uma grande verdade. E é o que o Plano Kalergi pregava, né, há tanto tempo atrás. E esse é um dos grandes fatores que fomentou a ascensão do nazismo na Alemanha, né? Porque se fala muito sobre o nazismo, mas a gente não vê ninguém estudando as origens do nazismo e os motivos pelos quais a população da Alemanha, que é um dos povos mais inteligentes do mundo, abraçou a ideologia nazista e o partido nazista, né? E um dos grandes motivos foi esse. O nazismo surgiu como oposição e reação contra a tentativa não só de golpe comunista, mas também de genocídio através da miscigenação racial que era pregada por esse Plano Kalergi, né? E por toda a escola de Frankfurt, o marxismo cultural, que apareceu justamente na Alemanha, né? Então o povo alemão sabia muito bem de tudo isso, e eles estavam entre uma tentativa de golpe comunista e o partido nazista que apareceu como reação, né? E aí o povo alemão apoiou o partido nazista, né? E tanta gente fala sobre o nazismo, mas ninguém fala sobre as origens do nazismo e a motivação do povo alemão ter apoiado os nazistas, né? E o Conde chamou o movimento negro de racista, né, por estar defendendo essas mesmas ideias que o partido nazista na Alemanha, né? Mas isso aí existe, eu já alonguei, a minha intenção era gravar um vídeo de 2 ou 3 minutos, mas fica aí a dica, pesquisem, Plano Kalergi, Kalergi com K, né? Que vocês vão encontrar bastante informação muito interessante sobre isso, né? Que a gente falando sobre nova ordem mundial, o que é a nova ordem mundial? É um projeto de governo mundial, e nisso entra o multiculturalismo. Eu gravei um vídeo falando sobre o multiculturalismo no Brasil já faz uns 6 anos, né? Vou deixar o link aí na descrição. E o Conde defende, a miscigenação é um fator histórico, né, da população brasileira, da história do Brasil, e não se pode ser contra a miscigenação no Brasil. E o que eu falei nesse meu vídeo há 6 anos atrás, e já fazia tempo que eu estava querendo gravar um vídeo falando especificamente sobre o Plano Kalergi, é que o Brasil é o único país de população majoritariamente mestiça, né? O Brasil é o único país do mundo, pelo menos entre os grandes países, né? Talvez exista algum paizinho nanico que eu nunca ouvi falar lá, que tenha população mestiça, mas entre os grandes países o Brasil é o único de maioria mestiça, né? O Brasil não tem nenhuma população majoritária de raça pura, digamos, né? É uma mistura que só existe no Brasil. Algumas metrópoles, algumas cidades do mundo têm população mestiça, mas num país inteiro como no Brasil não existe, né? Se a gente vai na Europa, hoje
Recentemente existe uma grande imigração africana e muçulmana, mas a população é majoritariamente europeia. Nos Estados Unidos, eu já vi falar que mais da metade da população americana tem descendência alemã, e a grande maioria são descendentes de europeus, né, que são de origens culturais de países diferentes, mas são da mesma raça branca, né? E infelizmente a população indígena hoje é uma pequena minoria em toda a América, né? Praticamente em extermínio, né? E aí a gente vê que para as populações nativas das Américas essa história de miscigenação não foi muito interessante, né? Ocorreu um genocídio da população indígena, né, dos índios, em todas as Américas, né? Os índios praticamente desapareceram, se miscigenaram, e índios de raça pura são poucos e que preservaram a sua cultura menos ainda, né? A gente tem praticamente um extermínio da população indígena nativa nas Américas, né? A população afrodescendente no Brasil realmente é afrodescendente, mas não conserva nada da cultura africana praticamente, porque a grande maioria dessa população afrodescendente também é eurodescendente, também é indígena, são mestiços de africanos com europeus, indígenas. Metade da população brasileira é mestiça ou mais, né? Enquanto nos Estados Unidos 13% da população é negra, e lá os negros são negros mesmo, não são mestiços, né? Não são mulatos, pardos. Aqui no Brasil, a população realmente negra, de raça pura negra africana, é coisa de 7%, né? Então, o Brasil tem muito mestiço, mas a população negra, raça pura negra nos Estados Unidos é muito maior do que a brasileira, né? E esse fenômeno da miscigenação só existe no Brasil. Agora parem e reflitam. Comparem o Brasil com outros países do mundo. Vocês acham que o Brasil é bom exemplo de alguma coisa, né? No que o Brasil é bom exemplo? E quando a gente para pensar que o Brasil é o único país do mundo que tem uma maioria de população mestiça, né, que não tem uma raça pura, é de se pensar se isso é algo positivo, né? Infelizmente, é um problema que o Brasil acho que não tem solução, né? E eu acredito que isso explique muito a bagunça que é o Brasil, né? Porque se vocês verem o multiculturalismo, que é pregado pelo marxismo cultural, é uma forma de destruição da cultura, né? Misturar as culturas, promover uma mistura de culturas, que é o multiculturalismo, na verdade é uma destruição da cultura. Feminismo, todas essas ideologias de esquerda são estratégias para destruição dos relacionamentos entre homens e mulheres e destruição da família. E através da destruição da família, destruição da sociedade, porque a família é a célula básica da sociedade. E destruindo a sociedade, se destrói a cultura, se destrói o país, e assim se consegue dominar as nações, destruir os governos nacionais para chegar a um governo único mundial, que é o objetivo da nova ordem mundial. Mas, ainda mais básico do que as culturas nacionais é a questão racial, né? E que é uma realidade que eles tentam negar através da ideologia, mas que não tem base científica, né? Eles querem dizer que a raça é apenas cor de pele diferente, né? Mas basta você pegar uma foto em preto e branco de alguém da raça negra, um índio, alguém da raça branca e um japonês, que mesmo na foto preto e branco você percebe perfeitamente de que raça é cada pessoa, né? Se você pegar um negro albino, você vê que ele é da raça negra, né? Apesar da pele clara, né? Então, felizmente tem muito negro, né, que não cai nessa propaganda de difamação da raça negra, que tem orgulho das suas origens negras, da sua raça negra, né? Porque infelizmente tem muitos que caem nesse marxismo cultural e acabam ficando complexados, né? Mas felizmente, né, é uma coisa que
Eu acho bonito esse movimento negro de orgulho da raça negra, e eu sinto falta disso em outras raças também, né? Por exemplo, a raça japonesa, né, que contribuiu muito, apesar de ser uma pequena minoria no Brasil. A gente vê o quanto os japoneses contribuíram historicamente para o Brasil, né? Os japoneses têm para uma minoria tão pequena, tem uma participação fundamental na história do Brasil, né? Ajudaram muito o Brasil. Enfim, pessoal, eu perdi o foco e tô voando muito aqui, mas acho que é importante essa reflexão, né? A gente parar para pensar sobre isso, né? Porque o Conde defendeu a miscigenação racial que existe no Brasil. E eu penso o seguinte, uma coisa que só existe no Brasil, eu acho que não é bom sinal, né? Porque, como eu falei naquele vídeo há 6 anos atrás, se discute muito o que tem de errado no Brasil. A gente não consegue entender o que tem de tão errado no Brasil, que o Brasil é um país que era para ser tão rico, tinha tudo para dar certo, e simplesmente não funciona, né? É uma bagunça. E quando a gente vê essa questão da miscigenação racial e vê que isso só existe no Brasil, eu acho que a gente deveria prestar mais atenção nessa questão e debater mais sobre isso. Eu acho que não tem solução, mas quem sabe a gente consiga amenizar, encontrar uma maneira de suavizar as consequências negativas, né? Porque quando a gente percebe, por exemplo, sociedades que são mais uniformes, né? Você pega, por exemplo, um pequeno país como Holanda, Bélgica, mesmo Portugal, né? Países tão pequenos com uma população tão pequena e uma uniformidade racial, não existe multiculturalismo, não existe miscigenação racial, a gente percebe que praticamente nesses países as pessoas são todas parentes, né? Como uma grande família, como uma grande tribo, né? Assim como eram todos os povos do mundo, né? Na sua forma primitiva, tribal, né? Que é o que o odalismo, que o Varg Vikernes prega com o odalismo, né? Que é a sociedade natural, a sociedade tribal, né? E a gente vê que esses países possuem uma uniformidade cultural, uma uniformidade racial, e com isso são países bem organizados, né? E a gente vê que, seja qual for a raça, a sociedade funciona bem. Infelizmente a gente vê a África muito bagunçada, né? Mas a gente não pode dizer que seja um problema da raça negra, porque infelizmente a África sofreu um processo de colonização cultural que destruiu com a cultura africana, que afetou muito a cultura africana, assim como aqui nas Américas, né, essa colonização destruiu as culturas indígenas americanas, né? Também na África essa colonização destruiu as culturas das tribos nativas da África, criou países artificiais com fronteiras artificiais, misturando tribos. A mesma coisa aconteceu no Oriente Médio e também na Ásia, né? Então, é por isso que eu considero Varg Vikernes o filósofo mais importante do mundo hoje, porque ele aborda essas questões, né? Da civilização moderna, o problema que é a civilização moderna. E, enfim, pessoal, acho que eu já divaguei demais, né? Era para ser um videozinho curtinho que eu enrolei muito, então vamos pensar sobre isso. Miscigenação é genocídio, plano Kalergi, pesquise, busque conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O multiculturalismo é a destruição da cultura através da mistura de culturas diferentes, né? E a miscigenação racial é a destruição, é o genocídio através da mistura de raças, né? E o Brasil, acho que é o melhor exemplo de que isso não funciona, isso não dá certo, né? E esse complexo de vira-lata do povo brasileiro, infelizmente, é um drama que a gente vive no Brasil,
e que é uma prova de que isso é uma tragédia que não funciona. Infelizmente o Brasil foi usado como laboratório de testes e isso não é de hoje, e quando a gente estuda a história da colonização do Brasil, a gente percebe que esses Illuminates, né, que a gente chama de Illuminates hoje, já existiam naquela época e tiveram muita influência na colonização do Brasil direta, né? Então, estudem a história a fundo. Aí não adianta ficar lendo livros de desinformação, né? Porque não adianta você ler pilhas e pilhas de livros escritos para ocultar a verdade, né? Porque a gente vê muita gente aí que tem muito conhecimento, mas quando a gente se aprofunda, a gente descobre verdades simples, coisas simples, que deixam bem claro que é igual, sabe, contrato com, você pega um contrato cheio de uma pilha de folhas e páginas de letra miúda, né? Aquilo ali é só para te enrolar, né? Não adianta você ler dezenas de livros se todos esses livros escondem informações básicas e fundamentais, né? Então, existem pequenas verdades que esses desinformantes aí escondem. E outra, né, com relação a diferenças raciais, né, tem muita gente, se fala muito, né, esses hipócritas, de que as diferenças raciais são apenas a cor da pele, mas a gente vê diferenças profundas de gosto musical, de gosto por esportes, gosto por cores, inclusive de prática de esportes, de habilidades, de coisas que as pessoas fazem melhor, né? Existem diferenças profundas, né? E a gente tem que respeitar isso, né? A gente tem que respeitar as diferenças, né? E não querer acabar e destruir com as diferenças como querem fazer os marxistas, né? São os marxistas que querem acabar com as diferenças e negar as diferenças, né? Eu sou realista, né? E os realistas reconhecem as diferenças, né? E não veem problema nas diferenças, mas sim uma realidade da natureza, né? Ou para os religiosos, né, que dizem que é criação de Deus, né? Se você acha que Deus está errado de ter criado raças diferentes, então reclame com Deus por ter criado raças diferentes, né? Porque se você acredita que nós somos obra e criação de Deus, então você acredita que Deus criou raças diferentes. E se você acha que não existem raças diferentes, vai reclamar com Deus e dizer que Deus está errado, né? Então, enfim, pessoal, voei demais nesse vídeo. Busque conhecimento, pesquise, Plano Kalergi.